Nesse vídeo vamos falar sobre um novo julgado do STJ, que é o tema número 1083, que é um julgado importante sobre reexame necessário, porque se aplica a muitos processos que tramitam na Justiça Federal. E, no entanto, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer aqui uma análise geral da jurisprudência do STF e do STJ sobre os precedentes qualificados desses tribunais sobre reexame necessário. Pessoal, e antes de prosseguir, aqui só uma informação para vocês de que os vídeos desse canal também são um podcast, certo? Significa que vocês conseguem assisti-los no YouTube Music usando a ferramenta dos podcasts. Então, isso facilita vocês baixarem o conteúdo para ouvirem no carro. Inclusive, se você usa no carro, você vai conseguir usar o CarPlay para acessar a sua playlist lá, que é essa playlist chamada Repetitivos Explicados. Vocês conseguem o link aqui no meu canal. Outra coisa que vocês já devem saber é que o canal tem várias playlists por assuntos. Então vocês podem navegar aqui nas playlists do canal para revisarem assuntos ou matérias específicas. Mas enfim, vamos voltar aqui para a análise do tema que é o assunto desse vídeo. Então vamos lá fazer essa jornada aqui. Vamos passar também pela evolução normativa. A gente tinha, primeiramente, no CPC de 1973, a primeira regra na redação originária era de que todas as condenações contra a União, Estado e município, elas implicavam no reexame necessário, ou remessa necessária, ou duplo grau obrigatório de jurisdição, como você achar melhor. Que é o quê? A obrigatoriedade de a sentença ser reanalisada na instância superior. Então, se é julgado contra a Fazenda Pública, no caso, na primeira instância, o tribunal vai revisar esse entendimento firmado na primeira instância. E aqui a gente vê uma peculiaridade que na redação originária do CPC não havia referência aqui aos desmembramentos desses entes públicos, da administração pública direta. Então não havia aqui previsão de autarquias e fundações no reexame necessário. E a gente vai ver que o STF havia sumulado no sentido de que, pela falta de previsão legal, não haveria reexame necessário nas condenações contra autarquias. Depois, em 2001, houve uma profunda alteração do artigo 475 do CPC revogado, e aí passou a prever expressamente que julgamentos contra autarquias e fundações de direito público também se submetem a reexame necessário. Mas trouxe também exceções. Então, na primeira regra aqui, que apenas previa o reexame necessário para a União, Estado e município, aqui não falava sobre, não havia nenhum limite de valor da condenação, se fosse um caso de uma condenação contra a Fazenda Pública, ou limite de valor do direito controvertido. E aí, em 2001, passou a haver esse limite de 60 salários mínimos. Então, condenações acima de 60 salários mínimos, elas teriam que ir para a segunda instância, ainda que a Fazenda Pública não interpusesse recurso. E também veio a exceção em relação a precedentes qualificados, que seriam os casos em que o julgado da primeira instância estava fundamentado em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula de Tribunal Superior. Então, na Justiça Federal, provavelmente seria súmula do STJ, Então, tínhamos essas duas exceções, a do valor da causa, valor do direito controvertido de 60 salários mínimos, e o dos precedentes qualificados. O CPC 2015 veio e atualizou essas regras, então aumentou o limite dessa dispensa para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para a União agora o limite é de 1.000 salários mínimos, para Estados de 500 salários mínimos e para municípios de 100 salários mínimos. Também manteve a dispensa em caso de precedente qualificado e agora até ampliou, tem mais situações, certo? Mas aqui não é bem o objeto desse vídeo, eu não vou aqui me aprofundar nessa questão dos precedentes qualificados, certo? E no tema 1083 do STJ, foi decidido recentemente, foi discutido justamente essa questão da necessidade ou não de liquidação do valor. E eu vou voltar sobre isso mais na frente. Então, feito esse panorama aqui sobre a evolução normativa, a gente teve
súmula, primeiramente, a 423 do STF, que diz que não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege. Ou seja, o STF está dizendo que se não houver a remessa dos autos ao tribunal, esse processo não transita em julgado enquanto isso não acontecer. E aqui cabe destacar que há uma divergência doutrinária sobre a natureza jurídica do reexame necessário. Há quem diga que é um sucedâneo recursal e há quem diga que é uma condição de eficácia da sentença. Como não se trata de fato de um recurso, isso gera algumas consequências, como por exemplo a impossibilidade de interposição de recurso adesivo, certo? A outra súmula aqui do STF, que é a súmula 620, ela já está superada, que é a súmula que diz que não cabia reexame necessário nas condenações contra autarquias. E como eu já disse, isso está superado desde 2001, quando houve alteração do CPC, né? Então, o STF anteriormente foi no sentido da interpretação mais restritiva do CPC na redação originária do CPC 73, né? Vamos falar agora sobre os precedentes qualificados sobre aquele limite de 60 salários mínimos que agora foi atualizado, né, para 1.000 salários, 500 salários ou 100 salários, conforme o ente. O STJ, no tema número 17 e na súmula 490, foi no sentido de que aquele limite de 60 salários do CPC revogado não se aplica a sentenças ilíquidas, ou seja, para dizer que a sentença tratava sobre um direito acima de 60 salários, ou melhor, abaixo de 60 salários, para dispensar o reexame necessário, era necessário que essa sentença indicasse precisamente o valor dessa condenação. Então, era mais comum, por exemplo, em situações de condenação ao pagamento de danos morais e materiais, né? Porque aí a sentença geralmente tem um valor ali liquidado, salvo se for uma situação que precise arbitrar esse valor após o trânsito em julgado. Mas, principalmente nos danos morais, eles são arbitrados na sentença. E isso implicava que nos processos previdenciários, que ocupam, na verdade, um grande volume dos processos que tramitam na Justiça Federal, são a grande maioria dos processos em números na Justiça Federal, na verdade, são os previdenciários, sendo que, na verdade, eles se concentram mais nos juizados especiais federais, nos quais, na verdade, há uma dispensa de reexame necessário pela lei do Juizado Especial Federal. Mas nas ações que tramitam sob o rito comum, aí o número de ações previdenciárias já não é tão significativo, mas é um fato que nas condenações previdenciárias, normalmente não há um valor já liquidado na sentença. No entanto, é possível projetar que praticamente todas as sentenças que implicam em concessão de um benefício previdenciário, isso não vai ultrapassar o limite agora de 1.000 salários mínimos. Porque mesmo que o benefício seja concedido no teto do regime geral de previdência e que seja concedido pegando os 5 anos da prescrição desde o ajuizamento e mais 1 ou 2 anos de tramitação do processo até a data da sentença, ainda assim não é possível extrapolar os 1.000 salários mínimos, certo? Ainda que você aplique juros e correção monetária. Inclusive, o relator do caso do tema 1083 falou exatamente sobre isso. Então, agora no tema 1081, desculpa, eu estava falando 1083, mas é o tema 1081. E agora no tema 1081, o STJ foi justamente no sentido de que há hipóteses em que há uma liquidez material, ou seja, ainda que a sentença ela não diga exatamente qual é o valor da condenação, mas se esse valor você consegue chegar a ele por meros cálculos aritméticos, é possível dizer que essa condenação, é possível estimar, melhor dizendo, que essa condenação está abaixo do limite, o que já leva à dispensa do reexame necessário. E esse tema aqui veio para, de fato, resolver essa situação das ações previdenciárias. O normal, uma condenação do INSS, a concessão do benefício, é a sentença vir estabelecer os parâmetros para a concessão, ou seja, a data de início do benefício, a data de início do pagamento, ou seja, a partir de quando
o INSS deve pagar administrativamente. Então, a data dos atrasados será a data entre a data do início do benefício e a data anterior à data do início do pagamento. E a sentença vai dizer os índices de correção monetária, de juros moratórios que devem incidir, normalmente fazendo referência ao Manual de Cálculos da Justiça Federal. Então, esse cálculo aqui, na verdade, não é normalmente complexo, certo? E, como eu já disse, via de regra, é impossível ultrapassar o limite de 1.000 salários mínimos. A única possibilidade é de, na verdade, ser uma ação ajuizada por pessoa que era absolutamente incapaz, porque aí há uma suspensão um impedimento do prazo prescricional, e aí a ação pode envolver mais de 10 anos de cobrança, por exemplo, né? Mas, enfim, via de regra é possível estimar, a partir de uma condenação previdenciária, que ela não vai ultrapassar os 1.000 salários mínimos. Então, o STJ fez essa distinção para dizer que se considera líquida aquela sentença que pode ser liquidada facilmente, né? E dá exatamente esse exemplo da sentença previdenciária. Então, a tese do tema 1081 ficou com a seguinte redação: a demanda previdenciária, cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil, ou seja, quando for possível, a partir daqueles parâmetros de data de início do benefício, data do início do pagamento, de correção monetária e valor do benefício, que ele não excederá essa alçada aí, né, de 1.000 salários mínimos. Eu até corrigi aqui o meu mapa mental porque estava constando como se fosse a tese para todas as demandas, mas é uma tese feita especificamente para demandas previdenciárias, embora eu entenda que esse entendimento aqui seja aplicável a outras demandas que também permitam estimar o valor da condenação, da importância econômica da demanda a partir de um simples cálculo aritmético. Então, houve aqui uma mitigação do tema 17 da súmula 490 para sentenças prolatadas após o CPC 2015. Então, para sentenças anteriores ao CPC 2015, continua se aplicando isso aqui, ou seja, se a sentença não diz o valor exato, se considera que o valor é incerto. E o STJ entendeu, então, que quando o CPC alterou aqui os valores de referência, os valores dos limites para a dispensa do reexame necessário, instaurou, na verdade, um novo regime, certo? E sobre essa questão da data da sentença é importante porque, para a jurisprudência do STJ, na aplicação da lei no tempo em matéria previdenciária, vai ser a lei aplicável na data da prática do ato processual. Portanto, para aferir a regra do reexame necessário aplicada, vai depender da data da prolação da sentença. E a gente tem aqui alguns casos de temas de precedentes qualificados já analisados pelo STJ especificamente sobre isso também. Temos o tema de número 316, que fala sobre a aplicação daquele tema, aquele limite de 60 salários mínimos, e aí o STJ disse que se a sentença é anterior àquela lei de 2001, aí sempre haverá duplo grau, ou seja, não haverá um limite de valor da condenação ou do direito controvertido, certo? E em ações de improbidade, eu tenho até vídeo sobre esse tema 1284, já tem um vídeo aqui no canal. O STJ disse que há uma dispensa de reexame necessário nas ações de improbidade, que foi uma alteração implementada pela Lei 14.230 de 2021, que essa dispensa vai ser aplicada apenas às sentenças prolatadas após essa alteração legislativa. Então, é a aplicação do princípio do tempus regit actum ao direito processual. E é isso, pessoal. Não era o objetivo aqui o de exaurir o tema do reexame necessário, mas fazer esse panorama geral sobre o entendimento da jurisprudência, né, do STJ sobre a matéria e, sobretudo, para trazer essa atualização que for do tema
1081. Então, se gostar do conteúdo, cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal e coloquem também aí nos comentários o que estão achando dos vídeos e também coloquem aí qual o tema, qual o assunto que você gostaria que eu venha comentar aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.